Vocês já estão vendo a minha tela, gente? Tudo bem, João Gabriel. Você está sem microfone? Abre o microfone para eu ouvir sua voz. Estou enganchando o microfone. Oi, Neide, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Como estão? Tá bem. Nesse Tô indo. friozinho, né? Que a gente fica toda enferrujada. Eu tô com a mão gelada aqui. Tá bastante mesmo. Até que aqui no meu quarto tá dando pra segurar bem, mas no o resto da casa tá congelando. Daqui a pouco o sol abre direitinho, a gente esquenta um pouco, mas por enquanto ainda tá muito frio. É, As primeiras horas do dia são frias. bastante. Pois é, vocês já estão vendo a minha tela? As duas frases Já que eu coloquei aí? tá dando pra ver. Eu vou começar comentando as frases para a gente abrir aí as questões. Deixa eu ver aqui direitinho, mas eu acho que da turma do M2, 72 pessoas fizeram, são 85 alunos cadastrados e 72 fizeram, né? Então, 72 alunos. Só que eu abri ontem, novamente, uma vertente para vocês fazerem até o dia 8. Então, quem não fez, não sei se das pessoas que estão aqui com a gente já, porque o pessoal está chegando aí de mansinho, né? Ainda faltam 2 minutos para a nossa aula de fato. Eu gosto de abrir um pouquinho antes e testando as coisas. Mas não sei se do grupo que está aqui alguém ficou sem fazer. Se tiver ficado sem fazer, tem até dia 8 para tentar fazer. Não deixem de fazer, mesmo que a gente esteja corrigindo aqui, para vocês observarem como é que a questão pode aparecer. A maior parte delas ali tem textos longos, mas vocês podem ler a questão, que às vezes nem o texto não precisa ser lido de fato. Eu acho válido e coloquei os textos, deixei de propósito, não só porque a plataforma oferece essa oportunidade, mas porque são textos recentes, com assuntos bem recorrentes, e eu acho que ajuda vocês a construírem aí a bagagem, até mesmo para escrita. Vocês têm texto aí, parece, para entregar para a Clícia, né? Eu não sei se foi da turma de vocês ou se foi da turma do M1 que eu recebi pedindo para eu dar uma olhadinha. Terminando a aula de vocês, eu vou olhar o texto dela. Eu acho que é do M1, acho que é a Júlia Gerbasi que me mandou. Então, assim, não deixem de dar uma lida no texto, mesmo que para a questão vocês não precisem de fato ficar focados neles, porque os assuntos são recorrentes. E nós vamos combinar. Eu vou focar questões aqui com vocês hoje, mas eu quero ir voltando e lendo com vocês os textos que eu acho que são válidos, porque 5 questões no instantinho a gente corrige. Embora, quando a gente fala de oração adjetiva, o Lucas já tinha me falado, né, que tinha sua dúvida quando via isso dentro do contexto, ela pega um pouquinho, tá certo? Bom, o pessoal tá entrando ainda, então bom dia, sejam bem-vindos todos que estão, né, depois que a gente já havia começado a falar, que estão chegando, sejam bem-vindos. Vamos começar comentando as frases que estão na tela de vocês aí. A primeira da Marta Medeiros, uma autora que eu gosto bastante, cronista, colunista de jornal, escreve para a Folha de São Paulo e outros jornais. E ela faz alguns comentários relativos à vida que para mim são muito pertinentes, que é uma maneira de pensar que bate muito com a minha. Então ela diz o seguinte nesse trecho de crônica dela aí: eu proponho uma campanha de saúde pública. Vamos ser mais bem-humorados, mais desarmados. Podemos ser cidadãos sérios e respeitáveis e ao mesmo tempo leves. Basta agir com delicadeza, soltura, autenticidade, sem obediência cega às convenções, aos padrões, aos patrões. Um pouco mais de jogo de cintura, de criatividade, de respeito às escolhas alheias. Vamos deixar para sofrer pelo que é realmente trágico e não por aquilo que é apenas incômodo. Senão, fica impraticável atravessar os dias. Então, o que ela diz aqui, para mim, é bastante pertinente. Se a gente escolher, né, passar por esse período, especialmente de isolamento social, longe de tudo, longe de todos, né, sem a possibilidade de estarmos no ambiente que a gente está acostumado, vivendo da maneira como a gente gostaria, a gente começa a olhar isso com rigidez, querer tudo dentro de um determinado padrão, ou seguir um determinado caminho, a gente vai começar, ou vai olhar para isso tudo com mau humor. E mau humor não é bom conselheiro nem boa companhia. Então, é necessário a gente olhar para isso tudo de uma maneira mais leve. Quanto mais peso eu coloco sobre os meus ombros,
mais difícil, né, é levar ou arrastar esse peso ao longo do caminho. É o que ela está deixando aí para gente. E mais, respeitando as escolhas dos outros, porque a gente não pode escolher para os outros. A gente só pode escolher para a gente. Desde que a gente consiga, né, relacionar isso de uma maneira mais leve, mais criativa, eu acho que vai fazendo mais sentido. A questão dos inumeráveis, para mim, foi uma maneira criativa e que vocês conseguiram mostrar. Tem alguns grupos ainda para apresentar, vocês não se preocupem, que assim que passar a nossa revisão e tudo, porque eu acredito que vocês já receberam a mensagem da Karine, dizendo que as provas serão do dia 10 ao dia 14. Nós, enquanto professores, ainda não recebemos qual é a plataforma, nem a quantidade de questões por disciplina, ou por conteúdo. Então, assim que eles informarem isso, a gente já começa a organizar o que virá para a prova, né? Mas, em termos de conteúdo, o nosso conteúdo é o que vocês já têm nesse exercício aqui da Estuda.com. Eu acredito que a parte da manhã vai ser dentro da Estuda.com, uma plataforma mais tranquila para fazer esse tipo de abordagem. O ano passado, mesmo no presencial, a gente já teve uma prova no Estuda.com e foi bacana. Só que ela foi uma prova por área, então tinha questões de diversas áreas. Então ainda não sabemos como é que vai ser isso, mas a nossa revisão já dá para pautar, já dá para ser pertinente a partir dessas 5 questões que eu tinha lançado aqui. Eu coloquei só 5, porque se eu colocasse mais com esses textos longos que estão aí, desmotivariam vocês. Então, o fato e o foco não é na quantidade, mas na qualidade, na abordagem do que a gente tem aí, beleza? Do lado direito, vocês têm uma outra frase que tem muito a ver com esse processo nosso, né, de aprimoramento, de trabalhar com a gente mesmo dentro dessa questão do isolamento, que é a paciência. E paciência não é fácil. Aí essa conceituação de paciência me chamou muita atenção. Paciência não é a habilidade de esperar, mas sim a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Alguém quer fazer algum comentário nessas 2 frases antes de eu passar para a nossa revisão, aproveitando as questões que estão lá? Lembrando que, como eu comecei, né, bem no início da nossa aula, eu falei com vocês que as questões do Estudo.com, que é uma revisão, né, em cima do nosso conteúdo do período composto / pontuação, lembrando que a pontuação ela é determinante, né, na construção dos períodos compostos. Falei que 72 alunos dos 85 cadastrados já fizeram, né? Já tem um relatório, porque Estuda.com manda para a gente quando fecha a data. Ontem eu reabri a possibilidade para quem não fez entrar lá e poder fazer até o dia 8. Não deixa para a última hora. Ainda que eu tenha aberto aqui, vocês vão ver comigo já a abordagem das questões, o objetivo delas é ver se vocês estão entendendo, se estão tendo alguma dúvida, onde é que eu preciso focalizar mais. Uma das coisas que tinha apontado para mim, o Lucas já tinha feito essa referência, é a questão das orações adjetivas, quando elas estão misturadas, quando elas estão relacionadas, ou quando elas estão dentro de texto. Porque elas sozinhas, elas são fáceis, ou seja, o conteúdo pelo conteúdo, tranquilamente. Mas o conteúdo contextualizado faz com que essas orações sejam mais complexas. Eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário das frases ou se eu posso jogar aí na tela as nossas questões, porque os textos são longos, mas são interessantes também as temáticas abordadas. E aí, o que vocês me dizem? Posso passar adiante? Ou querem fazer algum tipo de comentário? Bom, eu vou fazer o compartilhamento da tela. Eu baixei o exercício lá na Estuda.com, a gente tem como baixar em PDF. Eu acho que depois que vocês fazem, também tem jeito de fazer isso, tá? É bom ter, porque não que vocês precisam de fato imprimir, mas o fato de vocês terem o acesso ao exercício, aos textos, eu acho válido. Vocês já estão conseguindo visualizar a tela lá da Estuda.com? Que tá lá assim, ó, M2, português, verificando aprendizagem 2, e a data que eu abri o exercício, que foi no dia 21/7. Tá dando para ver, Neide.
Beleza. Porque se vocês estiverem com o celular na tela do estuda.com, vocês vão conseguir acessar, tá, gente? Vamos supor, o Lucas fez as atividades. Vou usar o Lucas como ponto de referência, porque ele realmente fez e até falou para mim qual era a dúvida dele. Então fica mais fácil. Vai estar aberto lá para ele de novo. Mas lá tá que ele fez. Não precisa preocupar. Quem já fez, não tem que se preocupar. Mas quem não fez, tente fazer e visualizar onde é que estão as suas dúvidas. Nessa primeira questão, o texto base ele é grandão, tá? Isso aqui tudo, a primeira coluna toda do exercício até aqui. Então, a questão 1 tá aqui, né, nessa parte aqui, ó. Para responder a questão 1, leia o texto base 1. Nós vamos ler o texto, mas a primeira coisa que a gente vai sempre fazer, eu falo isso muito com o avançado, quando vocês estiverem fazendo prova, independente de ser de linguagem, independente de ser de história, de ciências humanas, da natureza, não importa. Leiam primeiro o enunciado da questão. Por quê? Porque aqui dentro do meu enunciado vai ter uma coisa que a gente chama na linguagem de recorte. Ou seja, o que o professor, o organizador, o autor da questão quer que você busque no texto. Claro que essa questão aqui era uma das conjugadas com esse texto que vocês estão vendo, que por sinal, vocês observam aqui que é um texto de 2019, então um texto recente. Eu achei interessante a temática, é um texto ligado às redes sociais, a questão do YouTube em si, e está falando exatamente da publicidade infantil associada no YouTube. Então eu acho que isso enriquece. Por quê? Porque hoje em dia, nessa vida maluca que a gente vive, com tanta tecnologia, às vezes se lê pouco a respeito de coisas que acrescentam. Então, eu acho que a maneira como ele traz aqui informações relativas à plataforma digital, que é o YouTube, que está cada vez mais, né, sendo acessada, sendo utilizada. Eu, por exemplo, sempre tive, desde 2000, sempre não, acho que desde 2010 que eu tenho um canal no YouTube. Até então, nunca tinha publicado nenhum vídeo no YouTube. Gente, eu estou com mais de, acho que 150 vídeos no YouTube. Quase tudo aula, é claro, né? Mas, para vocês terem uma ideia, como nós devemos ter outros tantos professores que viraram de dia para a noite youtubers aí, pela questão do ensino remoto. Então, há uma movimentação ainda maior, né, na questão do YouTube. Daqui a pouco a gente comenta questões interpretativas do texto, porque eu acho que isso nos acrescenta. E o que a gente não conseguir comentar nas questões hoje, eu fecho com vocês na sexta-feira, beleza? Vamos lá. Vou lá na questão primeiro. Então, tá lá assim, a oração em destaque, aí nós temos aqui, ó, o valor que é exorbitante em qualquer contexto vem de seus incontáveis vídeos, nos quais o garoto e seus progenitores aparecem brincando com diversos brinquedos recém-lançados e comentando suas qualidades e defeitos. Onde que tá isso? Na linha 6, a linha 8. Tem a mesma classificação sintática da contida no item. Então, aqui, por exemplo, eu sei que a dúvida do Lucas, e deve ser de mais gente também, é uma oração adjetiva. Ué, mas como é que você sabe? Então, primeira coisa que eu vou olhar aqui, vou comentar essa aqui e volto no texto para a gente fazer um comentário dele, que eu acho que é válido, tá? Observem que eu tenho aqui, ó, o valor vem de seus incontáveis vídeos. Beleza, essa é a minha oração principal. Esse trecho que está aqui, ó, que é exorbitante em qualquer contexto, vem explicando a palavra valor, certo? O que é exorbitante? É o valor. Então, observe que esse que aqui, ele pode ser facilmente substituído por o qual. Então, pode ser o qual, a qual, os quais, as quais, pode vir com preposição, dos quais, das quais, sobre as quais. Então, eu tenho ali a possibilidade de mudar o que por o qual e suas variações. Toda vez que isso acontecer, eu vou ter uma oração adjetiva. Segunda pista, ela veio inserida entre vírgulas. Quando o que tem valor de o qual. E a oração em questão que eu vou classificar, que eu vou analisar. Por que eu estou fazendo a classificação e a análise dessa daqui? Porque se eu não souber a classificação da que está aqui, como é que eu vou utilizar, eu vou analisar os outros períodos que estão aqui para saber se tem outra oração com a mesma classificação? Então, eu tenho que saber primeiro o que eu tenho, para depois eu encontrar outra com o mesmo valor. Né? Com a mesma valor, não, com a mesma classificação. Estou usando a palavra valor, talvez por aqui, tá? Então, o que eu vou observar primeiro?
Que o que? Tem valor de qual? Já identifiquei que é adjetivo. Beleza. Então já facilita. As adjetivas só tem duas possibilidades de classificações, já do nosso conteúdo específico. Ou ela é o quê? Adjetiva restritiva, ou ela é adjetiva explicativa. Como é que eu diferencio a adjetiva restritiva da adjetiva explicativa? A restritiva, ela é pão dura, ela não tem vírgula. A explicativa, ela é exagerada. Quase sempre ela tem duas vírgulas ou vem entre vírgulas, porque é comum a oração adjetiva explicativa vir intercalada. O que é uma oração intercalada? Quando ela vem encaixada na principal. Observe que eu comentei com vocês que a oração principal seria o valor vem de seus incontáveis vídeos. Para classificar o que está destacado, eu tenho que olhar o que não está destacado e está relacionado a ela. Porque eu tenho uma oração que é subordinada e outra que é principal. Ficou clara essa parte para a gente poder analisar? Tem mais gente aí que tem dúvida em oração adjetiva? Antes da gente fazer qualquer outra coisa e buscar outra oração adjetiva explicativa que tem que estar ali na A, B, C, D ou E. Tem alguém ainda com dúvida nessa parte? Ô, Neide. Diga. Tem alguma coisa a ver da oração ela tá entre vírgulas? Sim. Porque, tipo assim, geralmente quando tá entre vírgulas é quando a gente faz uma ressalva. Isso, que tipo, a gente tá querendo, que pode ser tirado do texto, por exemplo. Isso, exatamente. O papel da explicativa, Lucas, ela vem muito nessa vertente, nesse interem, né, que a gente tem ali. Eu poderia substituir essa dupla vírgula que você está vendo ali depois de valor e depois de contexto por dois travessões. Então, em redações estilo Enem, usa-se muita oração adjetiva explicativa. Por quê? Porque você vai encaixar uma informação, uma ressalva ali. Então, como o valor é de ressalva ou de explicação, ela se aproxima muito, não sei se você pensou nisso, do valor de aposto, que a gente estudou lá no uso da vírgula, né? Onde é que eu uso a vírgula ou não. Tá vendo que o papel da vírgula, que é a questão da pontuação, que foi a última parte que a gente viu, é determinante para o período composto. Nas adjetivas, por exemplo, o fato de ter ou não ter a vírgula altera até a classificação da oração. Certo? Então, tem papel mesmo. Vai me ajudar a identificar. Aí, se fosse uma oração adverbial, ela poderia ter entre vírgula? Poderia. Se fosse uma adverbial que foi deslocada do contexto, ou foi encaixada no meio da principal, né, no caso de intercalada, ela também teria que estar entre vírgulas. Ah, mas como é que eu iria saber? Pelo conectivo, ou pela locução conjuntiva que está exercendo papel ali de conexão entre uma oração e outra. Tá certo? Então, esses elementos linguísticos vão me auxiliar a interpretar, a entender e a classificar também. Então, vamos lá. Primeiro, no período que a gente tem de destaque, dentro da questão 1, eu tenho uma oração adjetiva explicativa. Beleza. Então, o que eu tenho que buscar segundo o que está no recorte? Olha lá. Ele vai lá no finalzinho e fala lá assim: tem a mesma classificação sintática da contida no item. Então, eu vou observar quais dessas alternativas, né, apresenta oração adjetiva e qual delas tem valor também de explicação. Então, eu tenho que observar, para ser adjetiva, tá, que é o primeiro ponto, o que, ou conectivo em si, tem que ter valor de qual e suas variações. E tem que estar entre vírgulas. Por quê? Porque ela tem que ter a mesma classificação sintática, que é o que está pedindo no comando. Não é uma coisa que a gente escolhe porque está aqui, ó, onde eu marquei ali agora de azul. Então, como eu estou buscando mesmo a classificação sintática, eu tenho que entender o papel das duas. Então, vamos lá na primeira. Letra A. Ontem pela manhã, vi agricultores que colhiam algodão. E aí? Qual o papel dessa oração? Vamos classificar uma por uma, porque eu acho que fica mais concreto para vocês. Qual a classificação da oração que colhiam algodão? Esse que pode ser substituído por o qual e suas variações? Me digam aí se pode e qual seria aí a classificação da oração.
E aí, gente, cabe ou não cabe? O qual no lugar do quê? Observem que eu posso ler a frase observando ali, ó. Ontem, pela manhã, vi agricultores, os quais colhiam algodão. Coube, não coube? Então, ela é adjetiva, mas ela foi separada com vírgula? Tem vírgula nela? Só tem vírgula aqui, ó, no ontem. Ah, vão lembrar da questão da pontuação que tem a ver com a nossa matéria. Por que essa vírgula aqui foi utilizada? Porque ontem é advérbio, né? Ou seja, na classificação sintática seria adjunto adverbial de tempo, e toda vez que eu desloco o advérbio ou adjunto adverbial, eu tenho que isolá-lo com vírgula, tá? E o pela manhã? A mesma situação. Mas observem que a oração que eu marquei aqui de azul, que colhiam algodão, ela não vem separada aqui de agricultores, ó, com vírgula. Então, ela é adjetivo que? Restritiva. Vamos ver a letra B. O ser humano, que é racional, frequentemente age sem pensar. Esse pedaço aqui, ó, que é racional, pode ser substituído o que aqui, que é o conector, né? Pode ser substituído por o qual? Lê para mim aí, pensem aí se cabe. O ser humano, o qual é racional, frequentemente age sem pensar. Coube de novo. Beleza, então é adjetiva. Tem vírgula? Tem. Então nós achamos a resposta. Então a resposta é a letra B, porque é adjetiva como aqui, tá? E veio isolada por vírgula como aqui. Aqui e aqui. Vamos eliminar as outras. Letra C. Só desejo uma coisa, que seja feliz. Essa daqui, ela parece muito com a questão explicativa, como essa que é racional aqui, né? Mas ela tá explicando a palavra coisa, como a gente comentou, da mesma forma que aqui tá retomando ser humano e aqui tá retomando valor, mas o valor dela é de substantiva apositiva. Vão lembrar que aquela oração que é separada por 2 pontos, ela é chamada de apositiva. É a mais fácil de classificar porque sempre vai apresentar esses 2 pontos ali. Quer dizer, 90% dos casos apresentam esses 2 pontos. E aí nós temos a letra D e a letra E. A letra D, eu tenho esse pedacinho aqui, ó, que fuma. O indivíduo que fuma vive pouco. Então, o que eu observo? Esse que fuma está explicando indivíduo. E eu vou substituir o que é o meu conector, por o qual. O indivíduo, o qual fuma, vive pouco. Coube, não coube? Perfeitamente. Então, esse que vai equivaler ao qual é adjetiva. Tem vírgula? Não, não tem vírgula. Então, é adjetiva restritiva. Vamos lá na última. Comi as frutas que estavam maduras. Eu não tenho vírgula e vou observar o que eu tenho nessa oração que está aí de azul. Então, comi as frutas as quais estavam maduras. De novo, o que equivale a o qual, ou os quais, ou as quais. Então, é adjetiva. Tem vírgula? Não. Restritiva. Ficou claro, gente? Tem alguém ainda com dúvida em oração adjetiva? Porque eu acho que essa questão aqui, ela traz isso para a gente de uma maneira bem consistente. Depois a gente volta comentando os textos que eu acho que são válidos. Eu vou dar sequência nas questões e depois comento os textos com vocês que eu acho que são pertinentes e válidos para acrescentar informações em outros momentos. Posso prosseguir? Tem mais alguém com dúvida? Quer fazer alguma pergunta das adjetivas? Podemos passar para a questão 2. O que vocês me dizem, gente? Vocês estão tão caladinhos hoje? Diga, Camila. Pode ser por escrito também, gente. Quem tiver, às vezes, com o microfone com problema, às vezes acontece.
Preocupa não, gente. Às vezes a internet fica oscilando mesmo. Então, às vezes não é porque vocês querem. Aí acontece de cair. Já aconteceu comigo várias vezes. É por isso que agora eu coloco as aulas só no cabeado. Porque a internet me deixou na mão muitas vezes. Quando tem vírgula, qual o nome mesmo? A Camila me perguntou aqui no bate-papo. Então, o que nós vamos observar, Camila? Primeira coisa que eu vou analisar é que no contexto que ele está me apresentando cá em cima, na hora do recorte, ele colocou o valor que é exorbitante em qualquer contexto, vem de seus incontáveis vídeos. O restante nem é significativo aqui para a gente analisar, mas até vídeo sim. Então, o que eu quero que vocês observem? Eu tenho esse trecho que está grifado, e como é subordinada, toda vez que a gente for analisar a subordinada, qual a dica que eu passei para vocês? Para a gente classificar uma oração subordinada, eu tenho que olhar o que é a principal. A principal manda, a subordinada obedece. Né? Lembrem da questão da hierarquia, ou da hierarquia militar, ou da hierarquia dentro da casa da gente mesmo. A mãe manda, o filho obedece. Né? Por exemplo, o militar que ocupa o cargo maior manda e o seu subordinado obedece. Então, a subordinada exerce o mesmo papel em relação à principal. Então, é exatamente esse ponto. A subordinada vai ser exatamente o que faltar na principal ou dialoga diretamente com a principal. Por isso que eu tenho que observar o trechinho que não tiver destacado junto com a principal para entender o que aquela que está grifada vai exercer de papel sintático. A gente quer papel sintático porque está pedindo aqui. Quando a Camila me pergunta aqui quanto ao nome, a primeira coisa que eu vou ter que observar é o valor do conectivo lá no recorte. Esse conectivo que é o que, ele tem valor de o qual. Ele pode ser substituído, o valor o qual é exorbitante. Então, é adjetiva. Outra coisa que eu tenho, tem vírgula aqui e tem vírgula aqui. Quando a adjetiva vem isolada da principal, por uma vírgula quando ela está no final, ou por duas vírgulas quando ela está intercalada, ela chama-se subordinada adjetiva explicativa. O valor dela é de acrescentar uma informação, ou como o Lucas mesmo diz, fazer uma ressalva. Então, eu tenho ali uma mudança na estrutura do que virá ali. Então, esse que é exorbitante em qualquer contexto é adjetiva explicativa. A letra B vai apresentar a mesma classificação sintática, porque eu tenho esse que aqui, ó, também equivalendo ao qual, certo? E esse que é racional está explicando o ser humano frequentemente agir sem pensar, tá? Ou seja, não deveria agir sem pensar, porque ele é racional, beleza? Não preocupa com isso não, tá, gente? Então, quem tiver, às vezes, com a internet oscilando e precisar, eu acredito que a aula está sendo gravada aqui, eu vou postar lá para vocês. Se tiver qualquer conflito na internet, vocês conseguem sanar depois. Mas, mesmo assim, vão tentar ir tirando as dúvidas ao longo da aula, porque até mesmo para eu saber, na sexta-feira, por exemplo, além de comentar os textos com vocês, eu posso trazer alguma questão a mais, qual é foco, né, de dúvida, para eu pautar a minha fala, tá certo? Uma coisa puxa a outra. Vamos passar para a questão 2, que vai apresentar um outro tipo de abordagem, já não é adjetiva como a primeira, mas também subordinadas. Então, eu preciso, de novo, entender o mesmo papel, tá? Então, vamos lá. A questão 2. Não é correto defender os abusos cometidos contra a administração pública. Eu vou aumentar aqui meu zoom, que eu acho que fica mais visual para vocês, e puxo na tela, tá bom? Acho que fica melhor para vocês verem comigo. Não devia ter feito isso na outra, né? A outra estava tão pequenininha. Quem está no celular, por exemplo, fica mais difícil pensando aqui. Quem está com o computador é tranquilo, mas quem está no celular fica mais difícil de visualizar o que precisa. Então, vamos acompanhar aí. Não é correto defender os abusos cometidos contra a administração pública. Aí está perguntando no comando. Daqui a pouco eu retomo o que está grifado ali, tá bom? A função sintática da oração sublinhada acima é a mesma do termo grifado na alternativa. Parecida com a primeira. Só que aqui, nesse caso, eu tenho um outro tipo de abordagem.
Lá na questão 1, a abordagem foi oração subordinada adjetiva. Aqui vai apresentar a substantiva. Vamos ver qual tipo de oração substantiva é essa. Bom, primeiro, ela está reduzida. O que é oração reduzida, vocês lembram? O que é oração reduzida? Quem pode me ajudar aí com o conceito? É quando você tira o conectivo e coloca o verbo da oração subordinada, né? Ou a outra oração, sem ser a principal, em uma das formas verbais, né? No infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Exatamente, exatamente. Lembrar que quando trata-se de oração subordinada, substantiva, as orações só se reduzem na forma do infinitivo, que é o que nós temos nessa daqui, ó. Então, essa oração aqui já vai dar pista pra gente que nós temos uma oração subordinada substantiva. Então, eu tenho que analisar qual é a classificação de defender os abusos cometidos com relação ao restante do período, né? Que não é correto, que está ali na frente, para poder entender a que nós vamos classificar depois. E lembrar que termo grifado pode ser oração ou pode ser, né, um termo substantivado, como vai acontecer ali. Ali é um substantivo. Então, vamos lá. Vamos analisar primeiro o que eu tenho na minha oração principal. O que eu tenho na minha oração principal? Não é um advérbio de negação. Beleza. Na sintaxe, como é que o advérbio, né, aparece? Qual é a classificação possível? Adjunto adverbial. Então, não é um adjunto adverbial de negação. Beleza. Esse é. O que esse é vai ser? Verbo de ligação. Verbo ser é o único verbo da nossa língua que sempre será verbo de ligação. Ele só faz a ponte entre sujeito e predicativo do sujeito. Toda vez que eu tiver verbo de ligação, eu vou ter dois outros elementos. O sujeito, que vem antes dele, e o predicativo do sujeito, que virá depois do verbo de ligação. Beleza, só que antes do meu verbo de ligação, eu não tenho sujeito. Eu tenho apenas um advérbio ou um adjunto adverbial de negação. E o que correto vai ser? Qual a classificação de correto aqui nesse caso, se não é, né, se não está antes do meu verbo de ligação? Qual o papel de correto? Porque isso vai ser determinante para a gente classificar o defender os abusos cometidos. Qual é o papel, a classificação sintática de correto? O correto aqui, gente, vai ser predicativo do sujeito. Eu tenho um verbo de ligação acompanhado de predicativo do sujeito. Toda vez que eu tiver verbo de ligação e predicativo do sujeito, o que está faltando na minha oração? O próprio sujeito. Então, isso daqui, ó, defender os abusos cometidos, que é uma oração reduzida de infinitivo, exerce papel de sujeito do verbo que está na minha oração principal. Então, a função sintática da oração sublinhada é sujeito. Então, é a mesma do termo grifado. Eu vou observar em qual dessas expressões grifadas exerce papel de sujeito. Eu tenho que identificar aqui para poder analisar o que eu tenho no restante da questão. Então, vamos lá. Não alcançar os resultados. Cadê o verbo? Alcançar. Essa daqui, ela parece muito com a de cima. Ela começa com advérbio, né? Só que eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural. Toda vez que eu tiver o verbo na terceira pessoa do plural e ele for VTD, o sujeito que aparece nesse verbo é o chamado sujeito indeterminado. Ah, eu poderia ter sim. Eles não alcançaram os resultados esperados. Sim, poderia. As empresas não alcançaram os resultados esperados. Também pode. Então, eu posso ter um sujeito expresso, mas daquele jeito que eu tenho ali na letra A, eu tenho o chamado sujeito indeterminado. E o meu verbo é VTD. O que é verbo transitivo direto mesmo? É aquele que precisa de complemento e o seu complemento não precisa de preposição. Então, quem alcança, alcança algo ou alcança alguém. Então, nesse caso, o que não alcançaram? Os resultados esperados.
Qual a classificação sintática do termo destacado, então, pela nossa análise? Quem poderia me responder aí? Qual o papel, gente, do termo destacado? Seria um objeto direto? Objeto direto, exatamente. Então, não é a letra A. Vamos para a letra B. É proibida a entrada sem documento de identificação com foto. Vamos lá. O que eu tenho na minha oração, né? Que, na verdade, quantos verbos eu tenho aqui, gente? Nessa oração da letra B? Apenas o é. Tá vendo? É proibida a entrada sem documento de identificação com foto. Então, eu só tenho um único verbo. É um período simples. Mas ele quer saber o termo grifado tem que ter a mesma função sintática do que essa oração. Essa oração tem valor de sujeito. Então, eu vou observar quais dos termos grifados exercem papel de sujeito na oração. Então, o que eu tenho nesse caso? É proibida. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Olha como é que a estrutura está parecida, tá? E a entrada? A entrada poderia estar antes, inclusive. A entrada sem documento de identificação com foto é proibida. Poderia estar nessa construída de forma invertida, ou seja, melhor dizendo, na forma direta, porque a letra B está construída de forma invertida? Poderia. Então, esse a entrada é o sujeito do meu verbo é. Então, a resposta é a letra B. Certo? Então, nós vamos marcar aí que a letra B é a resposta. Então, a primeira questão e a segunda questão, todas as duas têm como resposta a letra B, o valor de sujeito. Vamos eliminar as outras, porque não basta a gente simplesmente achar a resposta. Quantas vezes a gente tem a aproximação de mais de uma resposta? Então, eu acho que ajuda. Entregue a Gabriel todos os trabalhos corrigidos. Quem entrega algo a alguém. Beleza. Entregue o quê? Todos os trabalhos corrigidos. A quem? A Gabriel. Qual é a função sintática de todos os trabalhos corrigidos? E aí? Qual é o valor sintático ali? Qual a função sintática desempenhada? Quem entrega algo a alguém. Qual o valor, então? É objeto direto de novo. Por quê? Porque a Gabriel vai ser meu objeto indireto. Ah, então o objeto direto pode vir depois do indireto? Pode. Essa ordem aqui não tem problema. Tá certo? Então, nesse caso, entregue o quê? Todos os trabalhos corrigidos, objeto direto. A quem? A Gabriel, objeto indireto. Por quê? Porque o verbo entregar é bitransitivo. Ou seja, é um verbo transitivo direto e indireto. Encontrou os pais descansando na sala. Esse descansando está no gerúndio. Não teria como ser uma oração subordinada substantiva. Aqui ele pode ter duas classificações possíveis. Eu classificaria o descansando como uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Encontrou os pais que estavam descansando na sala. Mas ele poderia também ser classificado como adverbial temporal. Encontrou os pais quando descansavam na sala. Enquanto descansavam na sala. Sendo temporal também, tá? Aí seria uma dupla possibilidade de análise quando a gente desenvolve oração reduzida. Isso é muito comum em orações quando estão reduzidas e são automaticamente desenvolvidas. Tá? Em questões abertas, vocês fiquem atentos, porque como a oração reduzida também faz parte do nosso conceito, dos nossos conteúdos, se eu pedir numa questão aberta, por exemplo, a vocês desenvolverem a oração, aqui caberiam duas respostas, e eu aceitaria as duas, beleza?
Os prédios agora estão sem varanda. Estão aqui, exerce papel de verbo de ligação, os prédios e sujeito. Agora, adjunto adverbial de tempo. Então, esse estão, verbo de ligação, e o sem varanda, não tem como, né? Nesse caso, ser sujeito, porque os prédios já é o sujeito. É um predicativo do sujeito, certo? Bom, vamos passar para a próxima? A próxima vai trazer para a gente um outro texto, que é um texto muito bom, a gente não deixa de ler. Projeto ajuda a interromper o ciclo da violência contra as mulheres. Na sexta-feira eu comento os textos com vocês, porque para a gente ter foco nas questões hoje e depois nas interpretações relativas aos textos, eu comento com vocês na sexta-feira, retomando a questão com a contextualização, que eu acho importantíssimo. Eu estou pegando mais como foco hoje e sexta-feira a gente amplia esse foco. Combinado? Então, observe aí na questão 3. Para responder a questão, leia o texto base 2, que é esse texto que eu comentei com vocês. É um texto adaptado do G1, né? Eu acho que é uma coisa muito recorrente. A gente sabe que o isolamento social, ele tem ampliado muito esse ciclo da violência contra as mulheres de uma maneira geral, ou seja, pessoas que estavam inseridas nesse ciclo de violência doméstica, e parece que a pandemia, como a gente tem uma aproximação, né, entre agressor e vítima, e uma abordagem mais particularizada, isso faz com que a violência seja ainda maior, o que é triste, né, da gente pensar, e faz a gente repensar também qual é o papel da gente inserido dentro da sociedade. Será que o papel é se calar? Será que é o melhor caminho? Então, vamos observar aí comigo essa questão. Sobre os recursos de pontuação empregados no texto, considere as alternativas a seguir. Então, nós vamos precisar de voltar no texto para ver isso que está aqui. Então, esse texto aqui, eu não vou conseguir deixá-lo para sexta-feira como eu deixei o primeiro, tá? Então, observem aí o que nós temos. Nós temos 4 alternativas, 1, 2, 3 e 4 romanos, e depois as alternativas para a gente ver o que está correto ou o que está incorreto. Então, eu vou ler as alternativas aqui e a gente vai ter que voltar na leitura do texto para confirmar. Mas, diga-se de passagem, observa bem a informação que a gente tem no número 1, porque é a única que vai se destoar das outras alternativas, tá? Que vai jogar a nossa resposta aí de cara na letra E, que eu já vou apontando para vocês aí a resposta, porque eu acho que vai dar para a gente comentar só mais essa questão, já que a gente tem que fazer a leitura do texto e nós temos aí 6 minutos só de aula, né? Então, vamos lá. As aspas, ao marcarem o discurso direto, revela o grau de formalidade do discurso próprio dos textos opinativos. Então, olha, primeiro, a questão do discurso direto, ela há uma contradição na própria alternativa, por isso que eu vou comentá-lo aqui e depois retomo no texto. Aspas é utilizado por uma série de fatores. Lembra que a gente falou sobre isso nas questões relativas à pontuação. Para que serve o uso das aspas? Para pegar uma palavra, né, que eu utilizo normalmente com um papel, com um sentido, e modificar esse sentido, dizer que aquele papel ali está ressignificando a palavra, para marcar o uso de uma ironia, né? Para marcar o uso do discurso direto. O que é discurso direto? Alguém lembra o que é discurso direto? Eu preciso que vocês entendam isso daqui para poder chegar comigo na resposta. O que é discurso direto? E o que é discurso indireto, né? Porque uma coisa puxa a outra. Quem pode me auxiliar aí? O que seria discurso direto e o que é discurso indireto, que é determinante para chegar na resposta? Neide, Diga. o discurso direto é quando tem, tipo assim, diálogo Exatamente. entre os personagens. Uhum. E o indireto é quando fala, tipo assim, por exemplo, o aluno é o personagem. Aí fala assim, o aluno fez isso. O aluno afirmou isso. Isso, exatamente. Então, muito bem inserido ali. O discurso direto é quando eu tenho falas. Então, as aspas podem marcar a presença do discurso direto. Vocês lembram quando a gente falou do sinal de pontuação? O discurso direto, que é o que ela comentou ali. Lembrar, gente, que discurso direto e discurso indireto estão muito associados aos chamados verbos dicende. O que são verbos dicende? A palavra dicende é do latim e significa verbos de dizer,
verbos que são auxiliados ou auxiliares da nossa fala. Dizer, falar, questionar, perguntar, inquirir, responder, argumentar, pontuar, tudo isso pode ser chamado de verbo dicente. Tem uma infinidade de verbos. Então, como ela disse mesmo aqui, o discurso direto é aquele que apresenta para a gente a fala de um personagem. Pode ser inserido entre aspas, ou pode ser colocado 2 pontos, travessão, e vem a fala do personagem, como ela citou o aluno. Perfeito, tá certo? Quando eu digo, por exemplo, o aluno disse que a sua dúvida era sobre orações subordinadas ou sobre orações coordenadas. Então, quando eu digo o aluno disse que, eu me inseri como narradora. Então, foi a fala do narrador. Isso chama-se discurso indireto. O discurso direto, quando transcreve a fala, seja por uso de aspas, seja por uso dos 2 pontos e o travessão. Então, essa alternativa 1, ela vai me ajudar a chegar na resposta, porque a 2, a 3 e a 4 são verdadeiras, e a gente vai voltar comentando o texto, mesmo que não dê tempo da gente fazer hoje, não tem problema, a gente faz na sexta-feira a leitura do texto, porque nós temos só 2 minutos, tá? Então, nesse caso, eu quero que vocês observem que quando a gente fala de discurso direto, que é a inserção de fala, fala de personagem, fala ou diálogos dentro de um texto, o grau maior é de informalidade e não de formalidade no discurso, certo? Então, quando a gente tem a inserção de fala, é comum essas falas, essa maneira de se falar ser mais informal. É claro que isso depende muito da situação comunicativa que a gente está inserido. Eu trabalhei com os meninos do avançado, até matéria nossa de prova agora, que é a variação linguística. O que é a variação linguística? É como que a nossa língua varia nas situações discursivas. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa que faz um curso de medicina, se especializa, por exemplo, em psiquiatria, e ela vai abrir um congresso de medicina em São Paulo, eu tenho uma situação formal. Ela vai abrir um congresso de medicina, as pessoas têm o mesmo grau de formalidade, o mesmo grau de estudo, de instrução que ela tem. A maneira dela usar a linguagem é mais apurada possível. Ela vai estar diante de pessoas que também estão, né, com a mesma abordagem técnica dela. A linguagem vai ser mais técnica e mais formal. Agora, esse mesmo palestrante, que é um estudante de medicina formado em psiquiatria, então, ou seja, você tem a bagagem desse estudante, mas a situação comunicativa dele está inserida no barzinho da esquina, aí muda de figura. O grau de formalidade é outro. Ele não vai falar com seus amigos da mesma forma, tá certo? Então, é por isso que a gente elimina a alternativa 1. Eu vou deixar para a gente acabar de comentar essa questão, tá? Que é a questão 3 do nosso exercício. Vai ficar faltando, então, 3, 4 e 5, porque nós vamos precisar fazer a releitura do texto. Na nossa aula de sexta-feira, a gente termina de comentar. Então, para todos os alunos que não fizeram a atividade lá do estuda.com, vocês têm até o dia 8, sábado, para poder fazer. Mas façam até sexta-feira. Por quê? Porque na sexta-feira eu vou terminar de fazer o comentário e vocês conseguem pautar para mim, marcar para mim quais são as dúvidas de vocês e onde é que eu posso auxiliar. Beleza? Então, valeu, galera. Boas aulas para vocês. Bom dia a todos. Se cuidem. Valeu, viu, galera? Obrigada a vocês. Obrigada aqui no bate-papo. Tchau, galera. Valeu, boas aulas.